Voltamos para a nossa revisão e na aula 14.2 a gente continua falando de função. Pode se acostumar agora, né? Que é função atrás de função, tudo em função da função. Olha que legal. Aí o legal, porque nessa aula 14 nós fizemos o quê? Nós fizemos a mudança, não é, daquilo que era máquina de calcular para uma expressão algébrica, mas vocês vão associar sempre e vai ver que vai ficar facinho. É, né? Legal. E a gente sempre vai poder pensar na máquina de calcular, só que agora transformado em equações matemáticas, mas não deixa de ser a nossa máquina de calcular, tá certo? Certinho. Vamos lá então, nossa revisão da aula 14. E assim a gente chega com a parte 2 da ideia de função. Então, na ideia de função, nós aprendemos que na função nós temos, né, a relação da definição dela. Nesse primeiro momento, ela foi definida por um conjunto, então o conjunto A e o conjunto B vão se correlacionar. É aquela regrinha lá, o F de A em B. O conjunto A, que é o que está mandando a setinha, é o que nós chamamos de domínio. E o conjunto B, que está recebendo a setinha, é o contradomínio. Dentro do conjunto B, existe um subconjunto, ou seja, um conjunto menor, que são dos elementos que são resultados dos números quando colocados na máquina de calcular. Esses são chamados de imagem. E aí, né, cada um tem uma letrinha, né? Geralmente o domínio letra D, o contradomínio CD e a imagem IM. E acontece em alguns casos, né, quando não sobram elementos no contradomínio, que o contradomínio é igual à imagem. Então acontece situações desse tipo, certinho? Certinho. Beleza, e também a gente vai ver, né, a gente vai relembrar aqui as três formas que a gente dá de ideia de função, né? Lembrando que é uma relação entre duas grandezas. Então a gente viu de forma intuitiva, que foi a nossa primeira aula bem legal, que a gente viu, por exemplo, que o salário de um vendedor é em função das suas vendas, né? A chamada comissão. Isso é intuitivo, por quê? Porque a gente vê no nosso dia a dia, a gente convive com situações dessas. Vimos do picolézeiro também. Isso, que envolve função, Isso, né? O taxista, lembra do taxista? Dos móveis planejados. Isso. A distância em função do tempo. Até para construir a casa, né? O valor que você vai pagar depende da área que você vai construir. Até o remédio, né? A dose que dá para a criança. A dose depende do peso da criança. Em função do peso. Então, tudo isso a gente aplica as funções de forma intuitiva. Por conjuntos é o slide anterior que a gente acabou de mostrar para vocês. E ainda definida por equações, que é a nossa máquina de calcular transformada em linguagem matemática. Isso. Por exemplo, aqui, multiplica por 2 e soma 1. Multiplica por 2 e soma 1. Mas na representação algébrica matemática, a gente vai ficar com f de x, representando a função, né, em função de x, igual a 2x mais 1. Também pode ser representado por y, né? F de x e y é a mesma coisa. Verdade. Ou seja, a nossa imagem. Perfeito. Certinho? Certinho. Então um tanto de informações, né, mas que vão te ajudar lá na frente a desenrolar as atividades de sala, tá? Com certeza, né? E aí a gente vai, claro que praticar, porque é hora de vocês colocarem no papel, né, tudo que foi explicado na aula. Vocês vão ver que não é difícil. A hora que vocês se depararem com a situação, vocês vão presenciar que de forma intuitiva se resolve muita coisa. E eu até dou uma sugestão, né, que nós já havíamos conversado em aulas anteriores, de pegar esses detalhes, porque nessas duas aulas que nós temos de função até agora, já tem várias informações importantes. Monta um mapa conceitual, por enquanto, com esses detalhes, detalhando por que um é intuitivo, por que um é uma forma matemática. A de conjunto não tem muito o que variar. Você vai ver depois que tanto a intuitiva quanto a de equação é a mesma coisa, só que escrita de uma forma matemática. Só vai mudar a forma de se expressar. E todos eles vão recair no conjunto, que depois vai formar um outro par, que nós vamos falar depois, que depois vai construir uma outra coisa que vai vir na próxima aula. E tudo só para ficar sabendo. Só para adiantar já, né? Mas agora é com vocês. Vamos lá praticar nas atividades de sala. Então agora é com a gente, né? Vamos lá, as
atividade de sala, tirar as dúvidas e vamos à pergunta de número 1. Vamos ver. Seja a função f de d em R, dada pela lei de formação, f de x igual a 2 vezes x mais 1, de domínio d igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O conjunto imagem dessa função é... Aí aqui vai ser legal porque ele não deu o contradomínio, só deu o domínio. Então, se ele não deu o contradomínio, quando nós colocarmos aqueles números todos na máquina de calcular, a saída já vai ser o conjunto imagem, que vai ser o mesmo contradomínio. Beleza, então a gente vai fazer aqui, né, f de x igual a 2x mais 1, né, a nossa lei de formação, a nossa função. E a gente vai substituir por que valores? Os valores dados no domínio, né? Então a gente vai substituir por menos 2, a gente vai colocar assim já, ó. São quantos? 5, né? 5. Então vamos colocar aqui assim, ó, que aí vai ficar mais fácil, né? Aí a gente vai colocar 2 vezes o valor que vai estar sendo substituído. Já vamos colocar todos assim, ó. Vocês sabem que o que vai mudar? Vai mudar o valor de x só. Então agora a gente coloca outra corzinha aqui e a gente demonstra aqui para vocês a substituição, ó. Então no primeiro a gente vai usar o menos 2, depois o menos 1, 0, 1 e 2. Beleza, olha que legal. E agora a gente vai só para os cálculos, né? Vamos lá? 2 vezes menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4, com mais 1. Então, eu devo 4, eu tenho só 1 para pagar, fico devendo 3. 2 vezes menos 1, menos 2. Com mais 1, eu devo 2, tenho 1 para pagar, vai devo ficar devendo 1. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. E assim a gente já está formando a nossa imagem. Isso. E pela nossa indicação aqui, a gente já vai eliminando algumas, né? Menos 3, menos 1 e 1, né? Então a gente já está ciente de que a resposta correta é a letra D. Mas vamos lá, 2 vezes 1? 2. Mais 1? 3. 2 vezes 2? 4. Mais 1? 5. Olha aí, que legal, né? Então, a gente completou a nossa imagem com menos 3, menos 1, 3 e 5. Beleza. E aqui é legal porque antes mesmo de começar a resolver, você já poderia eliminar algumas alternativas. Como assim, professor? Sem começar a resolver já poderia? Já. Porque se eu tenho 5 valores no domínio, eu só posso ter 5 valores na imagem. Observe que na letra A eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores de imagem. Na B também, na C do mesmo jeito, e né? na C também, então eu já poderia jogar fora essas 3. Então quer dizer que se eu fizesse uma só conta, eu já saberia qual era a resposta certa. Pois é, né? E aí numa questão de vestibular ou na própria prova, não é? Você já ganha tempo para aquelas questões que são mais difíceis, que tem mais dificuldade. Questão de número 2. Considere f uma função com domínio nos reais, tal que sua lei de formação é dada por y igual a menos 1 mais 3x. Ah, não, professor, assim o senhor não ensinou não, porque quando o senhor ensinou estava o x na frente e o número sozinho atrás. Não tem problema, aqui você pode organizar. Agora aqui a pergunta é o seguinte, ó. Monte o diagrama de Venn, a relação entre os... Monte no diagrama de Venn, a relação entre os valores de x e y. E aqui o legal é que não veio f de x, veio y, veio né? Y. Para você ver né, que pode ser das duas formas. Porque y e f de x é a mesma coisa, tá certo? Outra coisa que não veio aqui, ele não deu valores nem para x e nem para y. Ah, então a gente coloca os valores que a gente quiser? Isso, a gente pode colocar o de menos 2, menos 1. É, que é o basicão, isso, né? Menos 1 mais 3 vezes alguma coisa. Vamos fazer aí 5 valores? 5. Pode ser, né? É, então, 2 negativo, o 0 mais... e 2 positivos. E aqui na nossa máquina de calcular é a mesma coisa que multiplicar por 3 e tira 1. Por mais que a ordem esteja diferente, mas é isso que a gente está fazendo. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Quando o exercício não colocar valores para vocês podem estar supondo esses 5 aqui que são os mais usuais, tá? Beleza. Então vamos lá, menos 1
Menos 2 vezes 3, menos 6, né? Menos Isso. 6 com menos 1, Menos 7. Menos 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3. Com menos 1, Menos 4. ah, como assim? Eu devo 3, eu devo 1, quer dizer que eu devo 4. Menos 1 mais 3 vezes 0? Zero. 0. Eu devo 1 e não tenho nada para contribuir, continuo devendo. 1. Isso. Menos 1 mais 3 vezes 1? 3. Agora sim, eu devo 1 e tenho 3. Então vai ficar com 2. Ó, agora melhorou. Menos 1 mais 2 vezes 3? 6. Agora eu devo 1, mas eu tenho 6. Vai ficar devendo 5. Opa, Não, vou ficar vai com ficar com saldo de 5. positivo, né? Porque eu me acostumei tanto a tu ficar devendo que eu... É, tanto débito, né? Vamos colocar aqui os valores. Vou colocar em azul para puxar setinhas em vermelho. Então, os valores do nosso domínio, né? Do nosso x, a gente colocou menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O nosso contradomínio, que é igual à imagem nesse caso, né? Isso. Ficou quem? Menos 7, menos 4, menos 1, 2 e 5. E agora é só puxar as setinhas dos devidos lançamentos, né? As correspondências. E tá pronto o nosso diagrama de Venn. Deixa eu melhorar só essa. É isso aí. Conferindo aí, tudo bem? Certinho. Essa parte é uma parte que, apesar da teoria ser bem assim, né, meio pesada, é uma parte muito legal da matemática. E é só aplicação e operações, coisas que nós revisamos, coisas que vocês aprenderam desde o 6º ano. Beleza, então é só fazer as relações e colocar no diagrama. Vamos na questão de número 3, bora ver? Dada a função y igual a menos x mais 2, o domínio, né, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e o contradomínio, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O conjunto imagem dessa relação é, e aí olha só, a gente já pode começar assim, ó. Quantos elementos eu tenho no meu domínio? Meu domínio eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Os triviais, né? Do menos Isso. 2 ao 2. Então eu posso ir no gabarito, o que tiver mais que 5 eu já posso jogar fora? Pode. E menos também, não é? Isso mesmo, né? Olha lá, 0, 1, 3, 4, também já pode ir embora. Então tem que ter a resposta com 5 elementos, Isso. né? Então vai ser menos alguma coisa mais 2. Isso. Né? Então vai ser menos alguma... Ah, mas esse menos fica fora do parênteses? Fica. Para estar envolvendo o x, teria que estar o parênteses ali também, tá? Isso. Mais 2. Y é igual a menos um determinado valor, mais 2. Y é igual a menos um determinado valor, mais 2. Ai, professores, eu não fiz assim, eu fiz na minha memória, assim, de cabeça. Beleza. A gente está querendo aqui mostrar de onde estão saindo os resultados, Isso. né? Teve outro que falou assim, eu fiz com a tabelinha, aquela tabelinha que coloca os valores e no meio faz a conta e no final põe o resultado. Também pode. Uhum. Agora vamos fazer as regras de sinais. Menos com menos. Mais. Mais 2 com mais 2. 4. 4, né? Daqui de cara a gente já sabe que a resposta correta é a letra A, né? Mas vamos lá. Menos com menos. Mais 1 com mais 2. Mais 3. 3, né? E aqui, 0 não tem negativo nem positivo. Não influi nem nada. Não influi nem contribui. Não influi nem contribui. Menos 1 com mais 2. Eu estou devendo 1, mas eu tenho 2 para pagar. Então eu fico com 1 positivo. E menos 2 com mais 2, zerou, né? Isso. Zerou. Então ficamos aí com 4, 3, 2, 1 e 0. Ah, na verdade, né, pode ser a letra D, só que ele está em ordem, colocou em ordem crescente os resultados, né? Ah, então não é a letra A. Não é a letra A. Olha só que coisa legal. Nós falamos assim, então pode ser a letra A. Então, professor, já vou marcar a letra A porque eu já sei. Olha, nós economizamos aqui 3 alternativas, porque nós já mandamos embora 3. Mas a necessidade de você fazer o cálculo e observar o gabarito. Porque quando a gente foi indo, né, o 4 já estava aqui, o 3 também, aí de cara a gente já pensou, queria deixar a resposta, né? Mas não tem o 5, não tem o 6 nas respostas. Aí a gente poderia pensar assim, professor, veio errado aqui o exercício, não sei o que, não tem resposta certa. Claro que tem, 0, 1, 2, 3 e 4.
Beleza, então ele resolveu colocar em ordem crescente, né? Geralmente a resposta é dada na ordem dos resultados, né? Certo? Certinho. Vamos lá, a última questão, se liga no Enem, vamos ver. Dada a função f dos reais nos reais, definida por f de x igual a x ao quadrado mais 2x. O valor de f de 2 mais f de 3 menos f de 1. Qual é esse valor? Beleza, e a gente já está complementando 3 continhas, aqui, né? São 3, a gente faz já direitinho aqui para a gente observar o que está acontecendo. Ele primeiro que é o f de 2, depois o f do valor 3 e depois o f do valor 1. Vamos resolver, depois a gente faz a operação que ele está pedindo, para somar os dois primeiros e diminuir o terceiro, certo? Certinho. 2 ao quadrado? 4. Mais 2 vezes 2? 4. 4 mais 4? 8. Beleza. 3 ao quadrado? 9. Mais 2 vezes 3? 6. 9 mais 6? 15. E aí, 1 ao quadrado? 1. Mais 2 vezes 1? 2. 2 mais 1? 3. 3. Agora a gente precisa somar o 8 com 15 e tirar 3, né? Perfeito. 8 com 15? 23. Tira 3? 20. 20. Então a nossa resposta é 20, alternativa letra D. Então aqui que a gente fez o resultado, né? A gente fez que 8, né? Que é o f do número 2, mais 15, que é o f de 3, menos 3, que é o f de 1. Certinho? E Certinho. 8 mais 15, 23, menos 3, 20. Beleza. Legal, né? Então vocês viram que não é difícil, o processo foi o mesmo em todos eles, né? Em todos os exercícios o processo foi o mesmo. Vamos conversar aqui um pouquinho. Olha lá, vocês vão ver que na maioria das vezes isso tudo na verdade já é valor numérico da função, né? Que é a máquina de calcular, que é o que a gente já vem trabalhando com vocês. E ao longo das funções, mesmo lá na unidade 2, a gente vai continuar fazendo dessa forma. Só que cada função com a sua característica, com a sua lei de formação. E algumas outras, né, elas trazem já uma fórmula já para resolver, mas tudo que você já conhece. Então, aí tem aluno que fala assim, mas é porque o ano passado eu não tive aula, meu professor não passou, só passava exercício. Aí eu vou lembrar a eles que valor numérico de uma expressão algébrica, você começa a estudar no 7º ano. Pois é. E aí? Reforça no 8º. Então, quer dizer, claro que nós não podemos desconsiderar, por isso que nós tivemos o trabalho de revisar 2 aulas e nas 3 aulas seguintes ainda continuar não fazendo uma revisão geral, mas dando introdução de conteúdos que vocês já haviam estudado. Para quê? Para que a base fosse sendo fortalecida. A gente faz sempre isso, não é por acaso, né? Às vezes fala assim, tá perdendo tempo revisando, não. Tá ganhando tempo revisando. Porque se você tiver uma base sólida do seu fundamental, você passa pelo ensino médio na matemática sem sentir nenhuma dificuldade. E outra coisa, qualquer coisa que você aprendeu que o R é os números reais, aprendeu, guardou, isso não é perder tempo, né? Isso é ganhar tempo. Falar em ganhar tempo, olha o nosso tempo correndo e vamos ao Brincando com os Números? Brincando com os números, lembrei. Vamos lá, agora tá lançado o desafio. Que vaga o carro estava estacionado, professor Maurício? 87. Mas não era 16, 6, 68? Não, mas é porque tava de cabeça para baixo. Não acredito. O fotógrafo tirou a foto ao contrário. Era só virar a imagem, então. Só fazer a inversão. Poxa, então aqui já era 86, 88, 89, 90, Isso. 91. É porque nós estávamos vendo 16, 06, 68, 88, aí tinha uma interrogação aqui e 98. Aí tava complicado mesmo, né? Mas era só Não tinha virar de sequência. cabeça pra baixo. Só fazer a inversão. O 87 é a vaga do carro. Legal, né? Falar em 98, mais alunos mandando o resultado da Capicua. A gente precisa mencionar o nome dos alunos aqui, qual escola, né? Alunos, tem alguns que não conseguiram, tem outros que estão doidos, com a cabeça varrida na doidura por conta da Capicua, e tem aluno que conseguiu. Então vamos fazer assim, no início da próxima aula a gente já lança a Capicua para eles. Beleza, então. Não, na verdade o resultado da Capicua a gente tem que trazer aqui no slide para vocês, né? Mas a gente pode também falar os Quem alunos acertou? que estão... Já fizeram. Isso, então podemos beleza. mencionar, tá certo? Então ficamos por aqui, até a próxima aula, beijo no coração, tchau, tchau.